Domingo passado eu esqueci, viu? Quando eu esquecer, os irmãos me lembrem. Então, Deus abençoe a todos e a todas. Vamos orar nesse momento com a irmã Jace. Ô, glória! Nós leremos alguns versículos do capítulo 3 de João ainda. Vamos lá, irmã Jace, vamos orar para que possamos dar início. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, meu Deus, meu Pai, nosso Deus e nosso Pai. Obrigado, meu Pai, por mais esta oportunidade na Tua presença, por mais esta oportunidade de aprender mais de Ti e de conhecer cada vez mais, Senhor, e nos fortalecer na Tua palavra. Abençoa, Pai, cada um de nós. Ilumina, Senhor, nosso entendimento. Ilumina, Senhor, irmão Ivo, para compartilhar desta palavra conosco nesta manhã, Senhor. Nos abençoa, Pai, através da Tua palavra, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus. Muito obrigado. Amém. Amém. O microfone está desligado, irmão Ivo. Do capítulo 16, aliás, do versículo 16, né, do capítulo 3, até o versículo 21. Quem tiver com a Bíblia aí já, apostos, pode fazer a leitura do texto sagrado. Eu acho que, não sei se a irmã já está com a Bíblia aí, ou Paulo, ou Lídia. Já está pronto. A Lídia está pegando. Pronto. É capítulo 3, versículo 16? É, até o 21. João 3,16, mas esse é o famoso. É. Porque Deus amou o mundo. Glória a Deus. Pode ler? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que maravilha, né? Que texto maravilhoso, mas nós vamos explorá-lo mais profundamente na próxima aula. Eu ainda quero fazer uma transição, né? E hoje nós vamos fazer essa transição do Novo Nascimento para esse grande texto, que merece uma aula só para ele, né? Um dos textos considerados aí por Lutero, por exemplo, como o mini evangelho, né? Porque ele é sintético e fala de uma grande verdade. Mas eu ainda gostaria de falar sobre o novo nascimento, para que a gente pudesse encerrar esse ciclo de reflexão sobre também esse grande assunto destacado por João em seu evangelho. Os irmãos lembram que na aula passada nós falávamos da liberdade, né, que o Espírito Santo tem nessa obra, na obra do Espírito Santo. Aliás, na obra do novo nascimento, né? Que, na verdade, quando Jesus diz que o Espírito Santo é como o vento, e ele está mostrando ali toda a autoridade, toda a liberdade que tem o vento, que tem o Espírito Santo de Deus. Porque nós não sabemos de onde o vento vem, nem para onde vai, não controlamos o seu curso, assim é a obra de Deus nas nossas vidas.
E foram destacadas algumas verdades sobre algumas condições, né, sobre o novo nascimento, e entre tantas que nós falamos, duas se destacaram e eu quero falar sobre elas para que possamos falar dos resultados do novo nascimento e assim fecharmos o ciclo de reflexão sobre esse texto. Quando João fala, quando ele destaca as condições para o novo nascimento, e ali ele conversa com Nicodemos, né, que é necessário o homem nascer de novo. E Nicodemos, ele diz: "Poxa, Senhor, então o homem entrará no ventre de sua mãe?" E Jesus argumenta: "Tu és mestre em Israel e não sabes essas coisas?" E aí Nicodemos baixa a guarda e vai compreendendo que Jesus está falando de coisas mais profundas, né? Quer dizer, toda aquela posição que ele tinha, a posição social, ele era um homem influente, ele tinha uma posição teológica também importante, ele sabia informações sobre Deus, sobre as Escrituras, sobre o próprio Jesus, que eram muito certeiras. Ele não era um desalinhado, né, um sem doutrina. Na verdade, ele tinha bastante doutrina e sabia muito a respeito de Deus. Então, não são as informações certas sobre Deus, não é a nossa posição social, não é o fato de participarmos de uma igreja, não é o fato de termos uma religião e nem estarmos em uma religião certa. Na verdade, é algo muito mais profundo e Jesus ensinou isso a Nicodemos e nos ensina por meio desse texto eternamente que devemos nascer de novo. Então, primeiramente, uma das condições primárias para o novo nascimento é o reconhecimento do seu pecado. Nós não temos como ter acessibilidade a esse novo nascimento sem reconhecermos a nossa pecaminosidade. Então, o pecado é mau, o pecado nos distancia de Deus, o pecado ele é maligno, o pecado tem que ser superado, o pecado tem que ser rechaçado das nossas vidas, tem que ser rejeitado por nós. Então, essa é uma das condições para verificarmos a evidência, né, do operar do Espírito Santo na nossa vida. Ele é maligno, ele adoece, ele escraviza, ele mata. Então, embora o pecado ele seja em alguns momentos, ou talvez em quase todos os momentos, muito prazeroso, ele nos distancia profundamente de Deus. E esse reconhecimento, ele tem que ficar claro. E a segunda clareza, ou a segunda condição, para que nós realmente tenhamos acesso ao novo nascimento, é crer. Crer que Jesus levou sobre si os seus pecados lá na cruz. Não é mérito nosso, não é o fato de termos conhecido ele que nós obtivemos a salvação, mas foi a sua morte vicária e substitutiva. Isso é a doutrina certa. Ele nos deu a vida, levando sobre si a morte que deveria ser aplicada a nós. Então, quando olhamos para Cristo, quando cremos nele, quando confiamos que ele fez por nós, então nós somos salvos e recebemos a vida eterna. Beleza? Então, essas são as duas condições principais postas no texto para que a gente possa apreciar, né, todos os dias da nossa vida, porque o texto da palavra de Deus é como um espelho. Mesmo que você olhe para você no espelho, mas você quer olhar novamente, né? Assim deve ser a palavra de Deus. Ah, eu já me olhei no espelho, não é assim que funciona, né? Você vai mudando, vai aparecendo expressões no seu rosto, você vai envelhecendo, vai aparecendo fios de cabelo branco, você tem dia que está bem arrumado, tem dia que você não está tão bem. A palavra de Deus, ela é esse espelho para que nós também possamos verificar nossa evolução, nossa fraqueza, nossa vulnerabilidade, nossa virtude, enfim, aquilo que ela pode realmente mostrar que é a realidade, assim como o espelho mostra a nossa realidade. Vamos agora, para a gente fechar esse ciclo de reflexão sobre o novo nascimento, falar
dos resultados. Bem, mas eu já sei o que é o novo nascimento, eu sei das condições a respeito do novo nascimento, mas quais são os resultados? O que se apresenta na minha vida em termos de evidência? O que se torna aparente, né? O que flui, o que pode ser visto para que eu note realmente, em termos de resultados, a minha vida nova nascida, né? A minha vida nova nascida. Eu nasci novamente em Cristo Jesus, então eu apresento algumas características. Porque vale salientar, irmãos e irmãs, cumprimentar aqui os irmãos que chegaram posteriormente, né? A irmã Yasmin, já estávamos com a irmã Jace, com o irmão Paulo e a irmã Lídia, e entrou aí a irmã Yasmin e também o irmão Jorge, né? A paz do Senhor para os irmãos. Eu não os cumprimentei, meus irmãos, porque eu estava numa linha de raciocínio e agora me faz oportuno fazer isso, beleza? Vamos lá. Então, assim, quando nós quando recebemos o novo nascimento, não acontece um remendo no nosso caráter. Não é isso. Não é isso. Eu vou fazer uma mudancinha, né? Eu vou olhar aqui meus níveis de pensamento, eu vou polir minhas palavras, eu vou vestir uma roupa de religioso, eu vou frequentar determinados lugares. Na verdade, a mudança é de paradigma, é de padrão, né? Então, como é algo radical, é algo realmente novo, como o texto mesmo fala, a expressão novo ali, meus irmãos, é algo inédito, como nós estudamos na aula passada. É algo inédito, quer dizer, algo que nunca aconteceu. Então, os acontecimentos, a sua vida, ela será inteiramente nova. E eu quero destacar aqui três principais resultados que eles aparecem no texto em tela, para que nós possamos apreciar esses resultados nas nossas vidas. Até porque nós esperamos que sejamos esses novos nascidos. E como novos nascidos que somos, agora precisamos aprender como crianças, agora, com leite, depois algo mais sólido, até chegarmos à maturidade e assim recebermos a colheita, né? Porque a Bíblia fala de muitas metáforas da nossa vida, e uma delas é a própria colheita, que pode ser a nossa morte, pode ser a volta do Senhor Jesus Cristo, né? Mas nós sabemos que estamos aqui com esse propósito. Ninguém está aqui na Terra para ser eterno. Tá aí a irmã Yasmin, que teve bebê agora, ela sabe que a criancinha que ela teve já vai também morrer. Ela vai morrer, a filha dela vai morrer, nós vamos morrer. É uma certeza que todos nós temos aqui na Terra. Não adianta você ter algum tipo de ilusão que vai viver eternamente aqui. A eternidade é prometida para o céu de glória, e essa é uma verdade que nós devemos também ensinar aos nossos filhos. O primeiro resultado que nós obtemos, né, com relação ao novo nascimento, isso se apresenta, é que nós temos o livramento da condenação. Então, você, como novo nascido, você recebeu o livramento. Então, você recebeu o livramento da condenação. A alma, a Bíblia fala, né? A palavra de Deus nos assevera que a alma que pecar, essa morrerá. Logo, se todos pecam, todos pereceriam, ou todos perecerão, caso eles não tenham a passagem pelo novo nascimento. Então, quando você olha para Jesus e quando você o recebe como seu sumo Senhor e Salvador, essa condenação ela é cancelada, porque o justo morreu pelo injusto. Então, como seu substituto, Jesus ele sofreu a penalidade que você deveria sofrer. Ele morreu em seu lugar e agora você está livre da condenação. Então, resta-nos apenas crer nele e crer na vida eterna. Um dia desses eu conversava
com uma certa pessoa e ela ignorou quando eu disse que eu tinha certeza da minha salvação. E ela disse: poxa, mas como é que você pode ter certeza de sua salvação? E achou isso muito ousado da minha parte. E querendo até discutir. Eu disse: olha, eu não posso discutir isso com você. Posso até citar alguns textos que me assevera isso, mas eu não posso lhe convencer de nada. Né? Eu não tenho essa pretensão de convencer ninguém de absolutamente nada. Aliás, nós nem podemos ter essa pretensão de pensar em convencer alguém de alguma coisa, mas eu lhe asseguro, o meu espírito testifica com o Espírito de Deus que eu sou filho de Deus. A saber, todos aqueles que creem no seu nome, todos quanto receberam, disse o Senhor, né, Jesus, e inclusive através de João, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, nós fomos recepcionados na paternidade de Deus e por esse motivo agora nós somos herdeiros de Deus. Vou aceitar o irmão aqui que vai entrar. Então, o mesmo autor, que é João, né, afirma que a morte de Cristo é a nossa vida e a fé em Cristo é o nosso único passaporte para o céu. Então, quando uma pessoa ignora a certeza da sua própria salvação, já nota que ela não a recebeu. Porque se você não acredita em algo que é seu, aquela coisa ela não vai ser sua. Ora, se ela está nas suas mãos, ou então ela não está nas suas mãos. Ou seja, nós, ao mesmo tempo que temos o livramento, nós cremos nele, né? Eu não olho para as minhas obras, eu olho para a obra de Cristo. E quando eu olho para as minhas obras e eu vejo que elas são condenáveis, aí eu me constranjo no arrependimento. Eu acredito que os irmãos vivenciam esse tipo de realidade todos os dias, né? Tantas e tantas palavras que nós proferimos que nós desejaríamos não termos feito isso. Quando a gente faz alguma coisa que é desalinhada com a Escritura, logo vem aquele arrependimento, ou mesmo até antes você é avisado, mas pela teimosia, pela carnalidade que predomina, você entra naquelas práticas. Mas há sempre uma mentalidade voltada para o arrependimento. Então, nós temos, primeiramente, irmão, enquanto resultado, esse livramento da condenação. Então, para de se assustar com o inferno, ou de se assustar com a volta de Jesus, ou de se assustar com a própria morte. Eu sei que temores fazem parte da humanidade. Temer a adoecer, temer a morrer, temer alguma catástrofe natural, isso é inerente a nós seres humanos. Mas esse pavor, ele não pode tomar conta de você, pois você recebeu o livramento da condenação, né? Você não vai com os que perecem. Em segundo lugar, nós temos a garantia da vida eterna, como mesmo nós lemos no versículo 16. Crer no Filho de Deus, é semelhante a olhar para a serpente de bronze, como foi falada pelo próprio João. Aqueles que foram amados por Deus e creem no seu Filho, em vez de condenação, recebem a vida eterna. Você jamais perecerá eternamente. Essa é a segurança que você tem. Você tem uma garantia, né? Primeiro, você recebeu o livramento da condenação. Segundo, você recebeu essa garantia de entrada no céu de glória. Então, assim como a morte era afastada daqueles que olhavam para a serpente quando Moisés ergueu lá no deserto, nós também somos afastados da condenação, somos perdoados dos nossos pecados quando nós olhamos para Jesus.
Quem, quem não quer aceitar, quem não quer aceitar o ato redentor de Deus que foi entregue no seu Filho, está sendo forçado a passar pelo juízo. Então, Deus entregou a seu Filho o ato redentor. O que é o ato redentor? É esse ato que nos deu acessibilidade ao céu de glória. A pessoa que não crê no sacrifício de Jesus Cristo, e quando ela está dizendo que não é salva, ou que não pode ser salva, ou está confiando nas suas próprias obras, ela já está no estado de condenação, já está julgado, ainda que isso venha a ser efetivado, nós sabemos, no dia do juízo. Veja, meus irmãos, nós sabemos que a condenação ela vai acontecer, ela já está acontecendo. A palavra de Deus ela não diz que o homem será condenado, né? Quem não crê já está condenado, já está no estado de condenação. Mas aquele que crê já está no estado de salvação. Embora você não esteja no céu, nós não estamos no céu, estamos na terra, inclusive passando por uma pandemia, né, com todas as dificuldades que a terra nos impõe. A terra nos impõe limitações de tempo, seca, maremoto, terremoto, fome, peste, crises. A terra nos impõe tudo isso. Mas mesmo assim, nós temos a certeza e temos a garantia da vida eterna. E em terceiro lugar, e esse aqui é algo mais relacionado a coisas práticas, né? Nós temos o caminho na luz. Quando eu vejo essa expressão aqui no texto, eu vejo algo mais prático, mais voltado para as nossas próprias obras, e aí a gente tem que estar apercebido sobre como nós estamos. Aqueles que são novos nascidos, aqueles que nasceram de novo e creram no Filho de Deus, têm mudado não apenas de destino. Não foi apenas o seu destino que mudou. Você era alguém condenado e passou a ser alguém não condenado. E isso é o destino, né? Não apenas o seu destino mudou, mas o seu estilo de vida também mudou. Como você é uma pessoa nova nascida, agora você não ama mais as trevas, você ama a luz. Seu prazer não está no mundo, seu prazer está em Deus. Seu deleite está em fazer a vontade de Deus. Por isso, caminho de luz. Então, a terceira evidência, ou o terceiro resultado que obtemos pelo novo nascimento, é esse caminho de luz. Com certeza, quando você tem um encontro com o Senhor, você vai mudar a sua mente, você tem uma nova mente, um novo coração, novas preferências, novos desejos. Você passou das trevas para a luz. Não vive mais em pecado, não tem mais prazer no pecado, mas tem prazer em Cristo, a luz que ilumina todo o ser humano. Amém? Então, bendito e louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nicodemos, ele interceptou Jesus, não estava entendendo direito, né, num primeiro momento, mas aí Jesus explica para ele essa nova posição que ele poderia ter acesso caso ele passasse pelo processo do novo nascimento. Nós temos certeza que haverá um juízo final, mas porque fomos contemplados por essa graça, hoje
o nosso comportamento, a nossa mentalidade, ela tem mudado. Nós temos prazer em fazer a vontade de Deus. É claro que você continua vulnerável. Perceba, quando você se aproxima de alguém com mentalidade diferente, não que você seja uma pessoa extremamente influenciável, não. Não é que você é totalmente influenciável, mas você é, em parte, influenciável. Quando você se aproxima de uma pessoa com outro pensamento, você passa a falar como ela, a se comportar como ela e até a praticar algumas coisas que ela pratica. E quando você se aproxima daqueles que realmente têm um compromisso, você se inclina mais para fazer as coisas que a vontade de Deus nos impõe. Por isso, há uma necessidade de que nós congreguemos, como filhos da luz que nós somos. A nossa caminhada na luz também quer dizer congregar, que nós possamos estar nos fortalecendo nessa graça, para que possamos nos deleitar na obra do Senhor. Então, que você entenda que nada é mais urgente na sua vida do que a sua salvação. Não é mais urgente seu planejamento para o futuro, não é mais urgente sua aposentadoria, não é mais urgente você criar os filhos na educação, não é mais urgente você cuidar de sua alimentação, do corpo. A coisa mais urgente é a sua salvação. Porque em relação a ela, não basta que os seus pais sejam crentes, ou que você congregue, ou que você tenha um excelente pastor. Não basta que o seu nome esteja. Mas eu estou na igreja tal. A igreja tal ela é uma igreja de referência. Você precisa, nós precisamos nascer de novo. Deus, ele é a favor da nossa salvação. Ele não é contra. Ele mesmo criou o processo para que nós pudéssemos ser salvos. Cada batida do nosso coração significa que Deus está nos dando uma oportunidade de se voltar para Ele. Então, nos voltemos para Ele hoje. Eu acredito que todos que estão nessa sala aqui estão na condição de novos nascidos. Mas eu não posso afirmar isso. Só quem pode afirmar é você mesmo. Então, quem é novo nascido, em termos de resultado, crê no livramento da condenação. Não é crer de convicção, que foi convencido teologicamente, porque aprendeu, não. É aquela certeza plena que está no seu coração. Você tem uma garantia da vida eterna. E você almeja sempre o caminho de luz, o caminho da verdade, o novo coração, a nova mente, fazer a vontade de Deus. Então, você passou das trevas para a luz. Eu quero abrir aqui a oportunidade, né, para os irmãos fazerem perguntas, terem algum tipo de participação, fazer alguma reflexão. Temos até uma nova aluna aí, né, irmã Yasmin? Está estudando. É sim, Pai do Senhor. A paz do Senhor. Não, eu já entrei depois. O texto base de hoje é João 3, do 16 ao 21, né? Ao 21, que é a reflexão profunda dele, a gente vai fazer na próxima aula. Aí eu fiz hoje só uma transição do novo nascimento, e aí a gente vai falar profundamente sobre esse João 3,16 na próxima aula. Irmão, manda para mim a gravação da aula do domingo passado. Pronto, eu vou mandar só a confissão do meu pecado, que eu não gravei a aula passada, tu acredita? Quando terminou a aula, eu percebi que não estava sendo gravada, como hoje está. Ó. Aí eu até pedi aos irmãos, quando eu não estiver gravando, que aparece aí para vocês esse negócio em vermelho, né? Me avisem. Mais alguém quer fazer alguma participação? Irmão, eu queria que o irmão explanasse um pouquinho mais a respeito disso, que a gente é questionado quando diz ser salvo. Muito bem, irmã Lídia. Aí, assim, o argumento, essas coisas. O senhor falou, mas foi rapidamente. O senhor... Sim, você quer saber como é que eu posso, como é que nós podemos argumentar, né?
Você gostaria de saber referências bíblicas sobre isso? É isso, Lídia? Isso, como a gente pode argumentar? Pronto. De uma coisa nós já podemos de antemão ter certeza, é de que a gente não consegue convencer ninguém sobre isso, mas nós podemos expor alguns versículos da palavra de Deus sobre isso. Como, por exemplo, deixa eu ver um texto aqui que eu acho que é de 1 João, capítulo 5. Leia aí, irmã Lídia, você está com a Bíblia, 1 João, capítulo 5, versículo 6. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. 1 João, você está lendo, é? Ah, não, é João. Perdão. É 1 João, não é? João não. Só voltei. Peraí. Primeira João, capítulo 1, versículo 5. Isso. Ora, a mensagem que, da parte dele, temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Pode ler mais, até o versículo. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos-nos mentirosos, e a sua palavra não está em vós. Então, a gente vê nesse texto aí, claro que o texto nos constrange a um certo comportamento, né? Mas ele também nos dá uma certeza de que Deus perdoa, de que nós temos essa liberdade em Deus. E por termos esse relacionamento, nós já sabemos, inclusive, medir, né, como estamos diante dele. E existe o próprio texto de hoje, né, que nós estamos refletindo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, todo aquele que nele crê não vai perecer, mas tenha a vida eterna. Claro que o texto ele vai falar do tipo de crer, do tipo de fé. Não é o crer apenas de você ter o conhecimento do texto. Não é o crer apenas que você tenha a informação sobre Deus, né? Mas é esse crer profundo, onde você realmente tem um relacionamento, né? Mas alguém tem algum comentário a fazer? Eu ia falar, Ivo, que o texto mais complexo e mais conhecido da Bíblia é esse João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça e tem a vida eterna. Crer, acreditar. Então, se acredita, está salvo. Então, vem a compensação é a salvação. Né? 3,16. Você leu agora? Sim. Isso acrescentando assim, né, o texto João 3,16. Porque para sermos salvos, não é necessário somente crer, né? Porque crer, até o diabo crê. Eu ia falar isso. Não é necessário crer. É necessário que você aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Então, se você tem a convicção de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, você é salvo. A palavra nos afirma. Agora, o processo de santificação aí é outra história, né? Porque a cada dia
nós vamos nos santificando, né? Vem o processo de santificação, e aí seria outro estudo, né? A salvação é um estudo e o processo de santificação seria outro estudo. Inclusive, irmã Lídia, eu tenho um livro falando a respeito da salvação e do processo de santificação. Se você quiser, eu lhe empresto, porque aí você lendo, você vai aprendendo e amadurecendo mais a respeito da questão da salvação e da santificação. Amém. Na Obrigada próxima aula pela também, participação. né, na próxima aula também nós vamos falar exatamente sobre a salvação em si, né? Porque assim, se apegar no texto de dizer que o texto está dizendo que quem crê, mas é importante você ir para o contexto do texto e ver a profundidade sobre o termo crer, né? Não é o mesmo crer dos demônios, porque os demônios creem e estremecem. O próprio texto vai nos dando sinais de que ele está falando de algo profundo e que diz respeito também a relacionamento, né? Primeiro que a salvação não é uma obra nossa, é uma obra de Deus. E por ele operar em nós essa obra, nós vamos aprendendo a nos relacionar com esse Deus a partir dessa experiência que temos com ele, né? Paz de Cristo a todos, nos encontraremos logo mais à noite, se assim o Criador nos permitir. Amém. Se alguém tiver mais alguma consideração, fale agora, mas não se cale para sempre. Pode falar também no grupo do WhatsApp, né? Não tem problema. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero orar nesse momento com o irmão Jorge, vai orar por nós, para a gente encerrar esse trabalho para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Jorge orando agora vai terminar de 1h, meu Deus do céu. Paulo Sérgio, a gente não pode assistir aulas bíblicas deitado em rede, não. Se levante, tenha reverência na presença do Senhor. A reverência está na mente, não é na postura, não. Vai. Mas, santo e querido Deus, nós estamos aqui, Senhor, na tua presença, para te agradecer, ó Deus, por mais um domingo, mais uma noite de descanso, mais um dia que se nos apresenta como milagre. Deus, agora nós queremos agradecer pela vida do irmão Ivo, que se predispôs para estar ensinando doutrina e Bíblia a todos nós. Amém. Glória a Deus. Deus, muito obrigado, porque nós estamos aqui aprendendo do Senhor. Amém. E que nós sejamos perseverantes em andar no teu caminho e entrar pela porta estreita. Obrigado, Deus, pela presença dos irmãos. Exorta, Senhor, aqueles que se ausentaram hoje, para que eles tenham a boa vontade também de doutrina, de aprender de ti. Amém. E que nós sejamos abençoados hoje, ali no culto à noite, e possamos estar cultuando ao Senhor na beleza da tua santidade. Amém. Fica conosco durante o dia e dá-nos o prazer de dizermos que somos teus filhos. Amém. É assim que te oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos para aquela foto gloriosa, a foto para postar lá na rede social. Amém. Cadê? Ei, antes de postar, eu quero fazer um agradecimento todo especial nesta manhã. Pronto. Diga lá, minha irmã. Pronto. Nesse momento, eu quero, assim, fazer um agradecimento todo especial a Deus, né? Pela vida do nosso amado irmão Ivo, né? Que tem, assim, investido o seu tempo, né? Em estar aprendendo mais de Deus, nos ensinando, pela visão de Deus, né? Que ele tem tido, de ter abraçado essa causa, né? Da Escola Bíblica Dominical. Porque eu sempre digo, uma igreja sem escola bíblica dominical é uma igreja morta. Não é uma igreja apagada, não, ela é morta. E graças a Deus, irmão Ivo, porque Deus tem levantado você, viu, para estar abraçando essa causa. E que todos que fazem parte da escola estejam orando pelo irmão Ivo. Porque eu sei que investidas, né, estão acontecendo e virão em questão de tempo, e muitas vezes ele não ter nem tempo por conta das ocupações dele, né, na vida profissional, de estar
estudando. Então, que nós possamos, na Escola Bíblica Dominical, estar nos colocando na brecha, né, orando pelo nosso irmão Ivo, para que ele seja, todos os domingos, o porta-voz de Deus na Escola Bíblica Dominical. E nós aqui da Escola Bíblica Dominical estamos aqui agradecidos a Deus e dizendo nosso muito obrigado, irmão Ivo, pela disponibilidade. Amém, é verdade. Amém. Em tudo. Aproveitando. Glória a Deus. Vamos fazer uma cotinha aí para comprar um presente para Ivo, final de ano, viu? Vamos ver. Olha o Sérgio, se levanta dessa rede, preguiçoso. Bora lá, meu irmão, vamos para a foto. Já, Natália, Jorge. olha aí, Natália, lá de baixinho. Amém. 1, 2, 3 e já. Eita, riqueza. Eita, glória a Deus. Ei, irmão Ivo. Lídia, só porque tá de cabelo cortado, tá tirando a foto hoje todinho o rosto. Que eu tô... Agora desarrumou tudo, pronto. Tchau. Tchau. Vai dormir, Jorge. Vai dormir, Jorge. Tchau. Dá tchau, Esther. Irmão Ivo, Ana Selma, que é a sua coloque a data da primeira escola dominical que foi ministrada por você.